Os próprios pais dela atraíram ao vendê-la para outro reino porque achavam que ela era inútil. Mas quando o selo do arquidemônio foi quebrado e o mundo enfrentou a extinção, eles rapidamente perceberam que a garota que haviam deixado de lado era sua única esperança. E embora ela fosse a santa mais grandiosa de todos os tempos, seu único problema era que tinha cara de pedra. Neste mundo, os monstros ameaçavam constantemente a humanidade. Por isso, as santas usavam seus poderes sagrados para criar barreiras que afastavam as criaturas e purificavam a terra. Essas damas eram tão importantes que cada país tinha pelo menos uma santa. O problema de monstros do reino de Gretônia estava completamente sob controle, porque eles tinham a prodígio filha como sua santa. Enquanto caminhavam, os moradores reconheciam suas habilidades, mas a achavam inacessível por sua expressão fria e ainda assustava as crianças. Oswald era um visitante do país, perguntou ao vendedor de frutas sobre filha enquanto ela passava, porque sua beleza quase quebrou seu pescoço de tão impressionante que era. O vendedor deu um pouco de contexto ao revelar que Gretônia tinha duas santas. Mia era a segunda e era a irmã mais nova de Filia. O povo a amava ainda mais por sua natureza doce e encantadora. Alguns até consideravam seu sorriso um tesouro nacional, pois trazia muita alegria para as massas. Apesar de sua aparência fria, Filia era uma pessoa gentil, que sempre aceitava qualquer pedido. Isso ficou comprovado quando um de seus detratores lhe deu uma tarefa que achava impossível, mas ela a completou perfeitamente. A vendedora de frutas revelou como Filia havia transformado seu país ao alcançar grandes avanços em farmacologia, agricultura e até mesmo expandir as zonas seguras com poderosas barreiras. Ela era tão boa que algumas pessoas guardavam ressentimento dela e, tristemente, seus pais faziam parte desse grupo. Filia voltou para casa e foi repreendida por sua mãe por chegar tarde. Ela a humilhou e até a chamou de santa inferior em comparação com sua irmã mais nova. Filia suportou a crueldade com calma, porque já estava acostumada. Quanto mais trabalhava, mais era deixada de lado. Ela olhou o reflexo na janela e forçou um sorriso com os dedos. Desde criança, a santa nunca soube sorrir. E ela sabia que seria uma batalha difícil enquanto via sua irmã receber todo o amor. Durante esse intervalo, Oswaldo leu sobre Filia, que pertencia à família Adener, bem conhecida por produzir santas. Filia deixou seu lar aos 5 anos de idade para se juntar à igreja, após o que foi inscrita em um treinamento infernal para se tornar santa dirigido por sua tia. Ela concluiu sua formação tendo dominado uma grande quantidade de disciplinas. Atualmente, seu poder é reconhecido pelo rei, e ela está noiva do príncipe Júlio II. A leitura de Oswaldo foi interrompida ao avisarem que era hora da reunião com um membro da família real. Filia deu um passeio ao entardecer e voltou para encontrar Mia dentro de seu quarto. A irmã mais nova a recebeu com um enorme sorriso. Ela preferia relaxar dentro do quarto de Filia porque era reconfortante. Mia era a única pessoa que era gentil com ela. Filia surpreendeu Mia com um presente, um broche de cabelo. Ela ficou tão eufórica que prometeu guardar para sempre. A santa tinha uma reunião com seu noivo no dia seguinte, mas Mia fez com que ela prometesse que iriam às compras no próximo dia de folga. Enquanto isso, Júlio reuniu nobres para discutir seu plano de se livrar de Filia, pois não acham necessário ter duas santas. No dia seguinte, Mia passou um tempo com o povo, enquanto sua irmã mais velha foi ver Júlio. Filia achou estranho que seu noivo estivesse de um humor incomumente bom. O motivo ficou claro quando ele terminou com ela. Filia segurou o vestido apreensiva enquanto ele explicava que queria se casar com Mia, por considerá-la uma candidata melhor. Para ele, não gostava do fato de Romano ter mais expressões faciais do que ela. Filia estava disposta a aceitar sua decisão quando ele disse que Mia concordaria, mesmo que não tivesse perguntado a ela. Seus pais se juntaram à reunião e lhe deram sua bênção ao dizerem até insultaram Filia. As coisas tomaram um rumo sombrio quando informaram que a venderiam para o reino de Paracorda. Sua santa havia falecido recentemente, então Júlio se ofereceu para dar Filia a eles, e aceitaram imediatamente porque ela era uma santa incrivelmente poderosa. Júlio planejou tudo para que ele recebesse a simpatia do público por perder sua noiva. Ele daria aos pais 30% dos lucros por aceitarem um acordo e lhe entregarem Filia. Ele não lutou contra a injustiça porque ouviu que o acordo deixaria todos felizes. E ela no final era bastante nobre. Ainda estava atônita com o quanto seus pais estavam eufóricos por se livrarem dela, não esperavam vê-la novamente jamais. Mais tarde, Mia abriu animada o quarto da irmã e ficou atônita ao encontrá-lo vazio. Enquanto isso, Júlio comemorava com seus cúmplices nobres. Eles falaram sobre como logo ele seria rei, porque seu pai está prestes a morrer, basicamente por causa de uma doença.
O primeiro príncipe, chamado Fernand, havia se retirado da vida pública porque aparentemente temia o poder de Júlio. Levaram Filia à fronteira e mandaram que atravessasse sozinha para sua nova vida. Ela se preparou para trabalhar até a exaustão, pois haviam pago muito por ela. Ela ficou desconcertada quando recebeu uma recepção oficial. Ao chegar, Osvaldo lhe deu um sorriso e ofereceu a mão enquanto lhe dava as boas-vindas a Paracorda. Ele liderava a escolta e Filia tinha certeza de que só a tratavam com cuidado porque haviam pago tanto por ela. Ela planejava iniciar seus deveres na igreja ao chegar à capital, então a viagem de carruagem hoje era sua última chance de descansar. A santa ficou ainda mais confusa quando chegou à igreja e fizeram uma festa de boas-vindas para celebrar sua chegada. Todos no instituto estavam muito agradecidos por tê-la entre eles. Seus deveres naquele dia eram aproveitar sua festa de boas-vindas e todas as freiras estavam ansiosas para lhe servir comida. Ela provou a salada e ficou surpresa com o sabor. Oswald percebeu e contou que cultivou os vegetais, apesar das dificuldades por enxergar pouco. Filia presumiu que ele era um fazendeiro, até que a igreja se dirigiu a ele como príncipe por suas expressões. O clérigo deduziu que Oswald ainda não tinha contado, então o apresentou oficialmente como o segundo príncipe do reino. Oswald queria revelar sua identidade pessoalmente. Agora, o segredo havia vindo à tona. Ele fez uma reverência para se desculpar pela natureza transacional de sua chegada. Presumia que devia ter sido difícil para ela deixar para trás sua família e seu povo em sua terra natal. Por isso, ele prometeu cuidar de todas as necessidades dela. Também queria se esforçar para que ela passasse a amar seu novo país. Filia já nem lembrava mais o significado de amor. Mudou o tema para a seca e disse que podia fazer facilmente um ritual para aumentar a água na região. Seu coração apertou, achando que tinha exagerado e aguardava ser repreendida, como sempre. No entanto, Oswald agradeceu a ajuda, e Richard, o príncipe herdeiro, se juntou a eles e se apresentou. Ela achou que os dois príncipes vieram conhecê-la porque tinham grandes expectativas sobre ela. Enquanto isso, os residentes de Paracorda reclamavam porque os preços dos alimentos tinham subido. O vendedor informou a eles que os monstros estavam aparecendo nas estradas novamente. Por isso, conseguir novos suprimentos tinha se tornado difícil. Eles só esperavam que a nova santa pudesse cuidar disso. Alguns já tinham visto Filia e comentaram sobre sua aura inacessível, de tão fria que ela era. Essa garota acordou na manhã seguinte e lembrou que tinham lhe dado uma mansão como seu novo lar. E ela era 2 vezes maior que a casa da sua família. Leonardo, o mordomo, e Lena, a empregada, ficaram surpresos ao vê-la acordada tão cedo. Ela pediu que preparassem um mapa, pois estava prestes a começar o novo trabalho. Paracorda era um reino cercado por florestas e montanhas, tornando-o ideal para monstros fazerem seus ninhos. Filia já havia identificado as áreas que precisavam de ajuda urgente, então partiu com seus assistentes em direção às montanhas do norte. A presença de tantos monstros tornava o ar difícil de respirar. Então Leonardo e Lena fizeram saber à nova santa que podiam se virar sozinhos. Eles estavam prontos para protegê-la enquanto ela erguia a barreira. Era a primeira vez que Filia trabalhava com pessoas, por isso achava estranho, enquanto os assistentes tomavam posição. Revela-se que Leonardo era um ex-cavaleiro e costumava proteger a falecida Santa Elizabeth quando ela saía para trabalhar. Lena não fazia ideia de como funcionavam as barreiras. Ele explicou que a santa usava orações para conjurar pilares de luz que se conectavam para criar uma área chamada Santuário Sagrado. Os monstros ficavam enfraquecidos nessa área e as barreiras mais poderosas exigiam mais pilares. Normalmente, levava até 12 horas ou mais para erguer um único pilar. E não só consome muita energia mental e física, mas também energia mágica. Então, é uma façanha impressionante conjurar um único pilar em um dia. Filia terminou com o primeiro pilar. Quando ele terminou sua explicação, Leonardo olhou para o relógio e viu que ela levou apenas 30 minutos. A nova santa queria erguer mais 7. Antes do almoço, o mordomo não acreditava no que ouvia e disse que Oswald trouxera alguém extraordinário para eles. Pouco depois, o santuário sagrado foi criado e o ar foi purificado. Leonardo achou que tinham terminado por aquele dia, mas Filia apontou que ainda precisavam investigar o ecossistema local e a vegetação. Depois disso, eles ergueriam a barreira nas montanhas do oeste. No final do dia, os assistentes estavam atônitos com o quanto Filia trabalhava, chegando até a implorar para que ela parasse porque eles estavam exaustos. O mordomo apontou que em um único dia, ela havia feito 3 vezes o trabalho que as santas mais famosas tinham feito em toda a sua vida. Lena afirmou que a maioria das coisas que faziam não fazia parte do trabalho de uma santa, o que foi uma novidade para a filha. Ela se lembrou que sua tia lhe dizia que uma santa existe para livrar a terra de todas as pragas. Por isso, ela precisava dominar a medicina, junto com a engenharia e tudo o mais.
Após todo o trabalho, Leonardo sugeriu que ela tirasse um tempo livre no dia seguinte, mas ela não sabia o que era isso. Disseram a ela que a saúde de uma santa valia mais que os interesses nacionais, diferente de como sua mãe a tratava. A nova santa implorou que a deixassem pelo menos erguer barreiras no leste e no sul. No dia seguinte, eles aceitaram e a deixaram descansar. Depois de passar o dia com ela e ouvir seus comentários, os dois assistentes perceberam que Filia era maltratada em sua nação de origem. Supõe-se que uma santa deve ser tratada com o mesmo nível de respeito que um nobre. Leonardo e Lena passaram a valorizar sua natureza trabalhadora. Queriam garantir que todas as suas necessidades fossem atendidas e mostrar o quanto ela significava para eles. Os efeitos do árduo trabalho de Filia já podiam ser sentidos. O mercado voltou a ficar movimentado e cheio de novos produtos. Os residentes estavam muito agradecidos à nova santa pelo seu árduo trabalho. Oswald ficou feliz em ouvir os comentários positivos. Enquanto isso, em Gertônia, Mia estava lidando com uma horda de monstros. Mas ela não podia acreditar que sua irmã mais velha, que era seu modelo, tivesse ido embora. Julius recebeu um relatório urgente de que os monstros estavam aumentando por todo o reino. Era a filha, que normalmente os mantinha sob controle. A população também sentiu a ausência de filha, porque o comércio havia começado a desacelerar. Eles tinham certeza de que Mia faria as coisas voltarem ao normal? Para a irmã mais nova, parecia estranho que Filia tivesse ido embora sem dizer uma palavra. Mia sabia que haveria uma transferência oficial de deveres. Ela supôs que a partida repentina de Filia foi feita em segredo ou que ela não pôde se comunicar com ela. Ela jurou fazer pagar quem quer que tivesse levado sua irmã para longe dela. Enquanto isso, Filia trabalhava para purificar a próxima área e estava impressionada com as habilidades de combate de seus assistentes enquanto eles dispersavam alguns monstros. Mais tarde, eles agradeceram a ela por ter lhes dado uma poção que o recuperou instantaneamente. Desde o brutal primeiro dia, Filia havia notado que a ferocidade dos surtos de monstros havia aumentado em comparação com seus registros anteriores. A nova santa explicou que, além do mundo da superfície, existiam o céu e o reino demoníaco. Este último era o lar dos monstros, e os surtos aconteciam quando uma parte dessas criaturas aparecia na superfície. Os ataques só aumentavam em frequência quando a população de monstros no reino demoníaco subia. Ela terminou sua explicação ali, pois era hora de voltarem, já que haviam terminado. Cedo, Lena organizou um encontro entre Filia e Oswald. O príncipe mostrou a cidade para ela, onde encontrou um antigo morador pelo caminho. Ela o havia ajudado no passado e ficou surpresa quando o filho do homem lhe agradeceu com um grande sorriso no rosto. Ela esperava que ele tivesse medo dela? Baseando-se em sua experiência anterior com crianças, os outros cidadãos aproveitaram a oportunidade para expressar sua gratidão por todo o excelente trabalho que ela havia feito até aquele momento. Oswald, em tom de brincadeira, a afastou e a levou à sua cafeteria favorita. Ele percebeu que ela não estava acostumada com esse tipo de lugar e sugeriu algumas sobremesas para ela provar. O príncipe queria saber do que ela gostava ou não e estava ansioso para conhecer seus interesses. Mas ela não sabia como responder porque, enquanto crescia, não lhe era permitido ter opiniões próprias sobre nada. Enquanto tomava chá, percebeu que gostava porque sempre a acalmava. Não conseguia dizer mais nada. Por enquanto, Oswald simplesmente estava feliz que eles estavam progredindo. Ele perguntou para onde ela queria ir depois, e ela pediu permissão para ler os livros restritos da biblioteca do castelão. Ele permitiu, e enquanto Filia folheava os documentos, ela continuava preocupada com a quantidade de monstros que apareciam no reino. A nova santa tinha certeza de que a geografia e a ausência de uma santa não explicavam isso. Eles tinham notado um fenômeno semelhante em Hiertônia, logo antes de ir embora. Com base nas informações que havia reunido, Filia especulou que o reino demoníaco estava se aproximando da superfície. A última vez que um evento assim aconteceu foi há 400 anos, e o arquidemônio Assódios aproveitou o caos para eliminar o maior número possível de humanos e animais. Mas ele foi detido pela lendária Santa Fiana. As enormes barreiras que ela criou purificaram todos os monstros. Depois, ela separou a alma de Assódios de seu corpo e a selou em um anel. A paz foi restaurada na Terra até o presente. Filia ficou surpresa que Oswald acreditou nela, tanto que convocou uma reunião com os altos funcionários. A santa disse que os pilares de luz não bastariam para deter os monstros quando o reino demoníaco se aproximasse. O orçamento de defesa teria que aumentar para combater isso. Os outros não tinham certeza se deveriam tomar uma medida tão drástica, baseando-se apenas em especulações. Filia esperava ser repreendida por falar fora de lugar, mas Oswald a apoiou e triplicou o orçamento de defesa. Ouvir tal declaração só aumentou sua determinação de proteger o povo de Paracorda. Então, ela sugeriu erguer um grande círculo de purificação sobre todo o reino.
Todos ficaram atônitos por ela conseguir fazer isso, já que exigia domínio de línguas arcaicas e outros feitiços complexos. O círculo de purificação era muito mais poderoso do que a barreira padrão, pois eliminava qualquer demônio que entrasse. A única desvantagem era que Filia precisava permanecer sempre no centro da formação para mantê-la ativa. Ela não podia mais fazer a maioria das tarefas que fazia até então. Oswald concordou com isso e ficou aliviado ao saber que manter o círculo não seria exaustivo para ela. Após a reunião, o príncipe notou que Filia estava preocupado com Mia, pois a irmã mais nova não conseguia erguer um grande círculo de purificação. Então ele permitiu que ela escrevesse uma carta explicando o perigo, para que pudessem encontrar outra solução durante esse intervalo. Mia duvidou que Filia tivesse ido embora por vontade própria, como disseram seus pais, e foi perguntar a Julius. Ela se sentiu enojada e furiosa por ele ter lhe proposto o casamento e percebeu que seus pais deviam fazer parte dessa conspiração. Mia escondeu a raiva e pediu ao príncipe que lhe permitisse pensar na proposta. Então iniciou sua investigação. Depois daquele dia, ela encontrou as plantas da nova mansão que seu pai queria construir e a caixa cheia de joias novas no quarto de sua mãe. Ela sorriu falsamente nos encontros com Julius e seguiu com seus deveres de santa. Notou o aumento dos surtos de monstros, mas continuou lutando. A carta de Filia para Mia chegou, mas os pais a interceptaram e a queimaram. Um dia, Mia ouviu alguns nobres falando sobre como seus pais e Julius haviam vendido Filia. Eles estavam com inveja do dinheiro que o pai conseguiu com o acordo. Mia caiu no chão, devastada por não ter percebido o quanto sua irmã sofria. Sua irmã mais velha declarou que enganaria Julius e o trairia como punição por ter feito isso com sua irmã. Mia não tinha notícias de Filia, então decidiu escrever uma carta para saber se ela estava bem e perguntar sobre as anomalias nos surtos de monstros. Enquanto isso, chegou o dia da cerimônia do Grande Círculo de Purificação e alguns moradores foram convidados para esse momento histórico. A família Matilus da nação de Boomer queria enviar sua quarta filha, chamada Grace, para estudar. Era uma família que produzia AD. Eles eram parentes da família da predecessora de Filia, Elizabeth. Ela aceitou, mas expressou suas dúvidas sobre ser uma boa mentora durante o jantar. Sua assistente tinha certeza de que seria uma ótima professora, pois explicava de forma fácil quando se comunicava com eles. Lena achou que a aprendiz de Filia seria uma boa companhia, por ser só um pouco mais nova. Essa confiança a fez lembrar da irmã e de que ainda não havia respondido. A criada prometeu investigar para descobrir o que havia acontecido e ela comentou como estava saboroso. Revela-se que Leonardo havia preparado com os ingredientes que o povo lhe deu. Então era como se ela estivesse jantando com toda a nação. Eles também gostaram de ouvi-la compartilhar mais suas opiniões. Mais tarde naquela noite, a carta de Mia chegou. Ao ler, percebeu que a primeira havia sido interceptada e destruída pelos pais dela. Mas o mordomo conhecia uma maneira de garantir que a carta de Filia chegasse à sua irmã mais nova. Himari foi chamada pelo mordomo para sair. Era outra assistente desconhecida, uma ninja especializada em furtividade e reconhecimento que esteve ao lado da santa todo esse tempo. Sem que ela soubesse, pediram para que levasse a carta de resposta diretamente para Mia. Ela aceitou a missão com orgulho. Ela também passou a apreciar Filia depois de observá-la das sombras. A santa implorou que ela se mantivesse segura e fugisse com Mia se sua vida estivesse em perigo. Enquanto isso, em Gretônia, Mia saiu para levantar barreiras. Os guardas eram grandes admiradores, amigos, prometeram protegê-la, mas infelizmente fugiram assim que o grupo foi emboscado por alguns monstros, deixando Mia para derrotar as criaturas sozinha. Ela ficou um pouco tonta depois de se esforçar demais. Himari viu isso como uma oportunidade perfeita para fazer contato. Ela impediu a queda da irmã mais nova e lhe entregou uma toalha que tinha a carta escondida. Mia reconheceu a letra. A ninja garantiu que Filia estava bem e era valorizada em seu novo reino. Himari se retirou assim que os guardas voltaram. Mia quis conversar com ela naquela noite e disse que deixaria a porta do seu quarto destrancada. Mais tarde, as duas se encontraram e Mia já tinha lido a carta. Agora ela entendia a urgência da ameaça que ela enfrentava. Gretônia desejava ter podido ver sua irmã mais velha erguendo o grande círculo de purificação. Mia precisava reunir todas as forças do reino para enfrentar os monstros. Ambas sabiam que seria difícil com Julius, o rato egocêntrico no comando, e Himari perguntou se ela queria abandonar o reino. Naquela mesma noite, Mia olhou para a mão estendida enquanto pensava na oferta, mas decidiu ficar. Passou algum tempo e Grace finalmente chegou para começar seu treinamento. Aconteceu que ela era uma super fã de Filia, seu mordomo. A Arnold percebeu que Filia ficou atônita com sua intensidade e a acalmou. A nova santa já podia perceber que as coisas ficariam animadas nesta mansão em um futuro não muito distante.
Naquela noite, Leonardo demonstrou preocupação porque Filia ensinaria o grande círculo de purificação a alguém de outro reino. Ela deixou claro que não era para tanto e que o limiar para que alguém aprendesse o feitiço era alto. Por exemplo, era necessário ter conhecimentos sobre rituais antigos. O que significava entender o idioma antigo, Mia não entendia e por isso não podia usar o feitiço. Filia queria ter ensinado o idioma a ela. Como a família de Grace inclui lições do idioma antigo em seu treinamento, ela deve aprender o feitiço rápido caso domine o idioma. No dia seguinte, Filia começou o treinamento e revelou que a percepção também era um elemento chave para aprender o feitiço. Os feitiços antigos usam mana, que é a energia encontrada na natureza. As santas normalmente usam o poder dentro de si mesmas, chamado OTH, para lançar seus encantamentos. Devido à grande escala de muitos feitiços antigos, usava-se mana para fornecer a energia necessária para executá-los. Filia propôs um exercício para Grace aprender a sentir o mana. Grace se esforçou, mas apenas percebia o poder presente na natureza. Isso foi suficiente para que Filia soubesse que sua aprendiz podia perceber o mana. Então ela decidiu fazer uma demonstração envolvendo-se em luz. Grace ficou maravilhada com sua mestra, deixando Filia confusa, já que nunca tinham se encontrado. A estudante se tornou uma fã quando leu os livros de Filia, chamados Tratados sobre a Santidade. Filia havia esquecido que era uma autora bastante boa. Como o príncipe ficou com ciúmes e ordenou que todas as cópias do livro fossem queimadas em Letônia, Grace contou como o livro a ajudou a seguir em frente em sua hora mais sombria. Ela era rejeitada pela família por não ser tão talentosa quanto as irmãs. A estudante sempre quis agradecer à filha, mas a nova santa acabou se arrependendo de ter escrito esses livros. Pela forma como foi tratada pelo príncipe e por seus pais, esses pensamentos desapareceram no momento em que Grace confessou o que sentia. Agora ela entendia que vivia em um mundo pequeno e que havia pessoas que a valorizavam. As duas fizeram uma pausa para tomar chá, onde Filia falou sobre o duro treinamento ao qual sua tia rigorosa a submeteu. A aprendiz tinha certeza de que havia um motivo para tudo isso. Filia lembrou da tia dizendo que seus pais a odiariam por se parecer com a tia. Por isso, ela a fez passar por um treinamento infernal para prepará-la para tudo. Filia percebeu que sua tia sempre se preocupou com ela, só ficou evidente depois que ela deixou o reino. Depois da primeira sessão bem-sucedida, Filia decidiu finalmente ler alguns romances, mas foi interrompida. Quando recebeu um bilhete de Himari dizendo que a carta havia sido entregue, Filia se sentiu aliviada por receber uma atualização, foi assim? No dia seguinte, Filia e Grace foram visitar o túmulo de Elizabeth para prestar homenagens. Grace revelou que elas eram primas. Elizabeth nasceu frágil, então o pai de Grace estava preocupado com ela. Sua reflexão foi interrompida quando Richard se juntou a elas. Elizabeth era sua esposa, e ele a amava profundamente. Colocou suas flores favoritas sobre seu túmulo antes de se retirar. Filia percebeu que passou a vida tentando conquistar o amor dos outros, e se perguntou se alguma vez tentou amar alguém. Um dia, Helena percebeu que Filia estava pensando sobre o amor e decidiu criar outro encontro entre a santa e o segundo. O príncipe enviou Filia para entregar comida a Oswald. O príncipe aproveitou a jogada de sua cúmplice e pediu para Filia almoçar com ele. Enquanto comiam, ela percebeu o jardim bem cuidado. Oswald comentou que nunca se interessou pelo trono. Alguns nobres queriam que ele formasse uma facção para impulsioná-lo a ser o rei. Mas ele não tinha interesse, então se tornou o príncipe Olga-san, e isso funcionou porque todos pararam de insistir. O amor de Oswald pelo reino e pela família superava qualquer ambição política. O assunto passou para Richard, e Oswald falou sobre como o homem se fechou no trabalho após a perda de sua esposa. Ele se via como futuro rei, fraco por não proteger a mulher que amava? Doía em Oswald ver seu irmão sofrendo tanto, mas isso era tudo o que ele podia fazer até que seu coração se curasse. O príncipe voltou-se para a filha e conversaram rapidamente sobre seu passado sombrio. Ela corou quando ele disse que a reconheceria. Sempre quisera ouvir essas palavras, então agradeceu a ele. Passou algum tempo e Grace mostrou sua habilidade de perceber o mana. Arnold havia recebido a ordem de observar e informar sobre o progresso dela ao seu pai. Ela reclamou que seu pai precisava começar a tratá-la como uma adulta. Filia encurtou a lição quando se lembrou de algo de um livro antigo. Durante esse intervalo, Richard chamou Oswald quando recebeu uma carta de Gertônia querendo comprar Filia de volta, que antes estava no reino de Gertônia. Mia seguiu o conselho da irmã e apresentou um relatório estimando o dano potencial dos próximos surtos de monstros. Havia também planos para distribuir as tropas. O príncipe se irritou e disse que política era para homens, então ela deveria se afastar.
Ela ficou furiosa quando Julius afirmou que suas sugestões eram caras demais, mas revelou que havia gastado o dinheiro da venda de sua irmã em uma enorme estátua de ouro de si mesmo. O rei ficou furioso ao saber que o reino demoníaco se aproximava e repreendeu Julius por ignorar suas contramedidas, pois ela era especialista em monstros. Ele o chamou de tolo por mandar filha para outro reino sem sua permissão. Mia já suspeitava que o rei não estava envolvido na partida da irmã e a conversa terminou, quando ele começou a tossir violentamente. Os assistentes disseram que ficaram sem o remédio feito por filha. Mia achou que eles tinham a receita, mas o assistente informou que ela se perdeu. Foi então que ela percebeu que a principal razão para mandar filha embora era para que o rei morresse de doença. Assim Julius poderia assumir o poder. O sorriso sinistro do príncipe confirmou isso. Enquanto levavam o rei para descansar, Julius deixou claro, de forma educada, para Mia que não seguiria seu conselho. Ela queria que ele sentisse o perigo, então fingiu ser uma donzela assustada para convencê-lo a acompanhá-la em seus deveres na próxima saída. No dia seguinte, o príncipe ficou apavorado. Cercados por monstros, Mia os derrotou e cuidou dos feridos. Quando Julius fingiu doença para voltar à sua vida confortável, ela esperava que ele entendesse a situação. Mas o príncipe, infeliz, ainda culpou filha por abandoná-los. Foi então que ele teve a ideia estúpida de trazê-la de volta. Enquanto isso, Sia, a exorcista, havia sido enviada pela igreja porque estavam preocupados com o renascimento de Assódios. A aproximação do reino demoníaco havia enfraquecido o selo. Ela disciplinou seu familiar demoníaco chamado Mammon por tentar seduzir uma dama que encontraram no caminho. Mais tarde naquela noite, Julius bebeu para afogar as mágoas, lembrando de quando o chamavam de gênio. Isso durou até filha aparecer, tão perfeita que o fazia parecer medíocre. Um nobre controlado por uma força sombria interrompeu e plantou nele a ideia de quebrar o selo que continha Assódios. Ele mentiu e disse a Julius que o anel continha o poder mágico de Fianna. Com ele, poderia governar com autoridade e provar para a filha que era superior. O príncipe saboreou a ideia e a possessão do nobre terminou. Assim que voltou para Paracorda, Oswald contou à filha sobre o pedido de Hiertônia, mas não planejavam aceitá-lo. No entanto, o príncipe sabia que filha estava preocupada com sua irmã, então ela havia proposto enviar alguns de seus cavaleiros para ajudar seu antigo reino. Ouvir o príncipe prometer fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar foi um alívio. Grace continuou seu treinamento e melhorou em sua habilidade de usar mana. Chegou outra carta de Mia, o que interrompeu seu trabalho. Ela pediu a receita perdida de filha e contou sobre o plano sinistro de Julius para tomar o controle do país. Mia queria derrotá-lo politicamente, deixando filha preocupada, pois não lembrava que sua irmã fosse tão implacável. Filha aprimorou o remédio em seu novo lar, pretendia enviá-lo e esperava que curasse o rei. Isso estabilizaria a política da nação e aliviaria o fardo sobre sua irmã. Enquanto isso, Mia se lembrou de como filha a inspirou a se tornar uma santa, e se atormentava pensando em como lidar com a situação. Depois de uma conversa com Himari, ela decidiu ser egoísta ao salvar o reino e se vingar por como sua irmã foi tratada. Seu primeiro passo foi trazer de volta o príncipe herdeiro Fernand para que ele cuidasse dos assuntos políticos até que o rei se recuperasse. Atualmente, ele havia sido confinado em seu quarto pelos partidários de Julius. A Mia foi designado Pierre como capitão de sua nova guarda, já que os outros caras eram uns covardes. Ele se apresentou e sua primeira ordem do dia foi ver Fernand. Aconteceu que Pierre era aliado do príncipe herdeiro de Hiertonia, então ele a levou com prazer para vê-lo. Enquanto avançavam, ele contou que a maioria dos soldados apoiavam Fernand, mas escondiam isso de Julius. Fernand nasceu com saúde frágil. Os partidários de Julius usaram isso como desculpa para colocá-lo em prisão domiciliar, dizendo que ele precisava descansar, mas na verdade só queriam tirá-lo do caminho. O rei, furioso, revogou a prisão domiciliar quando soube, mas Fernand se recusou a sair. Atualmente, seu corpo e seu espírito estavam enfraquecidos, já que ele havia se escondido em sua propriedade nos últimos 12 anos. Mia ficou chocada e percebeu que precisaria de muito mais esforço do que imaginava para convencê-lo a voltar para a política. Ela entrou no quarto e se apresentou ao eremita. Após uma breve atualização, ele concluiu que Julius logo tentaria matá-lo. Ela contou a Fernand seu objetivo de enfrentar esse tal príncipe e que, para isso, precisaria que ele depusesse seu irmão mais novo. Não importava ser seu noivo, pois o interesse da nação era maior. Fernand recusou a oferta, mesmo com a situação crítica. Ela saiu de sua primeira reunião com ele sem sucesso e voltou a erguer pilares enquanto expressava suas frustrações. Pierre lembrou que Fernand tomava um remédio feito por filha, que o fazia se sentir melhor, mas de repente ele parou de tomá-lo. Em outro lugar, filha se divertia praticando a criação de joias.
Ela pretendia fazer uma para Oswald como agradecimento por tudo o que ele tinha feito por ela. Já tinha feito uma para Lena e a entregou, o que a deixou feliz. Leonardo apresentou a atualização de Imari sobre os assuntos do mundo. Não parecia que a situação fosse melhorar, até mesmo sua tia teve que sair de sua aposentadoria para ajudar Mia. Mais tarde, Filia é convocada pelo rei de Paracorda. Ela se questionou se havia errado, mas Oswald sabia que seu pai só queria conhecê-la. O príncipe estava pronto para defendê-la caso a criticassem. Até mesmo sua família chegou ao castelo e o rei pediu desculpas por ter demorado tanto para recebê-la. Ele agradeceu pelo seu árduo trabalho e estava disposto a conceder qualquer desejo dentro de seu poder como recompensa. Filia pensou profundamente e demonstrou uma emoção intensa pela primeira vez enquanto pedia ao rei que ajudasse sua irmã. Ela mesma se surpreendeu ao perceber o quanto temia perder Mia. O motivo da convocação era ouvir isso de sua própria boca. O rei prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar e também ordenou a Oswald que pensasse em maneiras de apoiá-la, mas ele já estava trabalhando nisso. Revelou-se que o aumento nos surtos de monstros estava piorando. Filia sugeriu que erguessem um grande círculo de purificação sobre todo o continente, Grace, e ela seria a chave do plano, já que precisariam de enormes quantidades de poder mágico. Havia uma técnica chamada feitiço de convergência mágica que permitia às pessoas transferirem poder mágico entre si. Filia queria ensinar isso a Grace, para que ela transmitisse às irmãs, também santas. O poder combinado delas deveria reunir magia suficiente para permitir que Filia erguesse a barreira. Grace estava disposta a ajudar, então passou os dias seguintes aprendendo o feitiço. A nova santa também preparou os colares que iriam unir seus poderes. Ela ouviu sobre o plano e veio conferir o processo. Filia o deixou atônito quando declarou seu amor pelo reino, e lhe garantiu que sobreviveria, e faria com que o reino também sobrevivesse. Enquanto isso, Mia foi visitar Fernand novamente, onde descobriu que ele havia parado de tomar o remédio porque achava que se sua saúde melhorasse, viriam atrás da vida dele. Mia prometeu protegê-lo e disse que ele voltaria a tomar o remédio. Fernand ficou angustiado, então Mia o deixou para refletir. Ela retornou dias depois, abriu a porta da varanda para a luz solar entrar e sugeriu um piquenique. Fernand perguntou por que ela se esforçava tanto por ele, já que sabia como ela era ocupada e a considerava valiosa e forte. Ele estava apavorado de ter que encarar o quanto tinha fracassado durante todo esse tempo. Mia entendia exatamente como ele se sentia e suas lágrimas mostraram isso. Ela disse a ele que ele nem sequer tinha chegado ao nível de poder ser um fracasso, porque esse era um direito conquistado por aqueles que lutam. Ela saiu correndo depois de dizer a ele que aqueles que fracassam, pelo menos, podem dizer que não fugiram do destino. Ouvir seu discurso despertou algo dentro de Fernand. Ele sabia que ela se decepcionou consigo mesma, mas continuou tentando. Ele achou que ela não voltaria a vê-lo. Pensou em ir vê-la pessoalmente, um grande passo para quem vivia recluso. Nos dias seguintes, ela e seus homens seguiram repelindo os monstros. Mas eles só conseguiram ganhar alguns dias antes que o reino fosse completamente invadido. Assim como Sódios, ele havia se tornado forte o suficiente para enviar sua sombra para buscar Filia. Naquela noite, ele tentou capturá-la enquanto ela dormia, mas ela percebeu o perigo e usou sua magia para prendê-la. Essa garota entrou no quarto para eliminar o demônio, se apresentou e disse que ela era o primeiro alvo de Asmodeus. A nova santa sentou-se para ouvir o que ela tinha a dizer. Algumas pessoas acreditavam no grande ciclo, que afirmava que as almas dos indivíduos permaneciam após a morte e renasciam em um novo corpo. Era um ciclo que ocorria por toda a eternidade. S.A. revelou que a alma de Fianna residia no corpo de Filia, e que Asmodeus se apaixonou por Fianna enquanto lutava contra ela. Então ele queria uma chance de experimentar o amor que lhe foi negado há 400 anos. Claro, ele também queria semear o caos no mundo. De volta à Etonia, Mia teve uma reunião de defesa com os nobres, mas sabia que a elite descartaria suas sugestões, apesar da situação terrível em que estavam. Ela foi abordada fora da sala de conferências por Pyrrhus, principal aliado de Iule, que questionou suas visitas frequentes à vila de Fernand. Ela disse a ele que só ia lá para curá-lo, mas mentiu ao dizer que o príncipe herdeiro sempre a rejeitava. Ela percebeu que Pyrrhus ficou aliviado ao ouvir isso. A reunião de defesa começou pouco depois e todos ficaram surpresos ao ver Fernand presente. E como príncipe herdeiro, ele afirmou sua intenção de assumir como comandante em chefe. Enquanto seu pai se recuperava, o plano dele era irritar Iulius e obrigá-lo a agir. Na reunião, ele contestou todas as decisões absurdas do príncipe inútil, como recusar a ajuda de Paracor, só porque achou que estavam tentando aproveitar a situação difícil dele como uma oportunidade para invadir Fernand. Ele não entendia, já que os reis eram amigos e ninguém queria um reino prestes a ser invadido por monstros. Mia notou que o príncipe herdeiro tremia de ansiedade e se impressionou com sua postura diante da situação.
Ele ficou tão furioso que ficou sem palavras quando Julius chamou filha de traidora, por não ter vindo ajudar seu país natal quando ele precisava. Ele queria que os pais da traidora fossem punidos, então ordenou que todos os bens e títulos do pai dela fossem retirados. Encerrou a reunião antes que alguém dissesse algo mais. Fernand ficou envergonhado quando Mia disse que ele estava bem na reunião, mas implorou para que ela tomasse cuidado, pois sua provocação incitaria o príncipe insensato a agir. Sentiu que precisavam aproveitar essa oportunidade para expor o quão desagradável Mia era, e Fernand decidiu lutar junto com ela, tornando oficial a aliança deles. Julius já havia começado a agir, e os pais entraram apressados em seu escritório. Após saber da punição, ele disse que o ajudassem com seu plano se quisessem evitar represálias. Enquanto isso, Grace voltou para casa para contar às irmãs sobre a ameaça à humanidade. Como poderiam ajudar? A irmã mais velha via a filha como rival e relutava em trabalhar com ela, mas acabou cedendo. Diante disso, filha preparou um documento para ajudá-las a aprender o feitiço. A irmã mais velha folheou as páginas iniciais, entendeu o conceito de mana e dominou rapidamente a primeira etapa, identificando o brilho. Inspiradas por filha, à medida que continuavam lendo, as irmãs ficaram motivadas a aprender o feitiço e demonstrar sua grandeza. De volta a Etonia, espalhou-se a notícia sobre a grande festa que os pais de filha estavam prestes a organizar, e a maioria das famílias nobres foi convidada. Mia estava desconcertada sobre o motivo de fazerem algo assim. Mais tarde, ela foi chamada de lado pelo filho de Pyrrhus, que queria conversar com ela sobre algo. Ela voltou para casa e ouviu seu pai gritando com sua irmã porque eles tinham entrado na casa. Ela veio falar sobre Saint-Mader com Mia. As duas saíram e Mia não podia acreditar o quanto Filia se parecia com ela. Hilda foi direto ao ponto e expressou seu desejo de adotar Mia. A garota ficou impactada com a proposta. A tia deixou claro para Mia que seus pais logo encontrariam sua ruína, já que sua vingança iria condenar Julius e seus aliados. Hilda estava a par de tudo e se revelou como parte da facção de Fernand. Revelou que Filia era na verdade sua filha quando eram mais jovens. Seu irmão sempre guardou o ressentimento dela porque sua mãe dava mais atenção para ela, então espalhou mentiras sobre ela, o que fez com que fosse expulsa de casa. Depois se casou, mas teve dificuldade para ter um filho. Como chefe da família de Santos, era importante ter uma filha. Hilda estava casada e grávida, então ele levou sua filha ao saber que era menina, e contou a todos que o bebê da irmã nasceu morto. O marido dela ficou doente nessa época e faleceu. Mia nasceu depois, e começaram a tratar mal a filha. Tudo o que Hilda podia fazer por filha era treiná-la para que fosse forte o bastante para se virar sozinha. Contar para Mia foi a maneira dela de se vingar do irmão e da esposa dele. Mia chorou ao saber que seus pais eram podres até o osso e não tinham redenção. Ela se perguntou por que a tia a adotaria, e Hilda explicou que recebeu uma carta de filha. Ao contar o conteúdo para Mia, a deixou chorando. Filha amava a irmã, na verdade sua prima, por sua bondade. Queria que Hilda cuidasse dela, pois estava preocupada. A luta para proteger o reino de Artônia continuava intensa. Mia mobilizou os cavaleiros para derrotar os monstros, enquanto Hilda percorria as terras, erguendo barreiras. Com a velocidade com que a escuridão se espalhava, os pilares de luz não eram suficientes para manter o reino demoníaco afastado. Sabia que precisava depor Julius, caso contrário, seu reino não teria futuro. Enquanto isso acontecia, Raisha disse a Filia que Julius rejeitou sua ajuda e até os acusou de planejar uma invasão. Ela estava preocupada porque ao reino só restavam 4 dias antes de sucumbir aos monstros. Raishar considerou ordenar que suas tropas recuassem. Siá concordou, porque para a corte ele precisaria de cada homem quando o arquidemônio aparecesse. Mais tarde, Oswald foi lembrar a filha que todos estavam ali para ajudá-la se precisasse de algo. Ela achou as palavras dele reconfortantes, ele a convidou para jantar assim que resolvessem a situação e ela aceitou. Lena ficou ofegante como se visse um filme romântico. Era a noite da luxuosa festa de Mia, e ela não acreditava que tal reunião acontecia. Quando o reino estava em crise, sentia que precisavam de um alerta para que pudessem reunir todos os recursos do reino e enfrentar. Quando a ameaça demoníaca se aproximava, Fernand fez um discurso que impressionou discretamente os nobres e depois se retirou para tomar seu remédio. Julius sugeriu um brinde. Quando o príncipe herdeiro voltou, entregou uma bebida ao irmão mais velho, enquanto os nobres juravam lealdade à família real. Fernand tomou um gole e desabou no chão enquanto tossia sangue. Julius se despediu dele e impediu que Mia o ajudasse. Todos ficaram atônitos ao ver seu comportamento. Ele explodiu em uma risada sinistra. Quando foi anunciado que o rei havia encontrado seu fim, Julius fez um discurso macabro, confessando ter eliminado seu irmão e seu pai.
Ele transformou isso em uma lição para quem ousasse desafiá-lo. Aproximou-se de Mia e pediu que se casasse com ele imediatamente, pois queria torná-la sua rainha. Sua vitória delirante foi despedaçada. Quando Fernand se levantou e o afastou de Mia, eles já conheciam seu plano. Graças ao filho de Perón, ele revelou o plano maligno para Mia durante sua reunião privada com ela. Assim, o grupo de Fernand usou essa informação para criar um plano de contra-ataque. O príncipe herdeiro tomou um antídoto antecipadamente e sua atuação, digna de um Oscar, vendeu sua suposta morte. O resíduo que ele tossiu era molho de tomate. Júlio se surpreendeu ao saber que seu pai ainda vivia. Jean-Marie cuidou dos assassinos que o tal príncipe enviou, voltou a reclamar e tentou conseguir o apoio dos nobres, mas fracassou. Finalmente, ele recorreu a Mia em busca de apoio emocional. Ela deu um passo à frente e partiu seu coração ao se revelar como a mente por trás de sua queda. Ela leu seus crimes e terminou oficialmente o noivado. Os pais dele ficaram devastados e se perguntaram por que ela faria algo assim. Mia se virou e os repreendeu pela forma como haviam tratado filha. Júlio tentou mais uma vez colocar os nobres do seu lado, mas o rei saiu de seu disfarce e disse para ele parar de se humilhar. Todos ficaram de queixo caído. A rápida recuperação do monarca foi graças ao remédio aprimorado de filha. Um soldado informou que encontraram provas contundentes que ligavam os pais de Mia e Pyrrhus ao veneno usado pelo príncipe. O rei deu a ordem para prendê-los, junto com todos que faziam parte da conspiração. Julius também foi levado embora, em desgraça. Finalmente foram lançadas as bases para enfrentar os monstros sob a liderança do rei. E Himari enviou um relatório sobre a mudança de sorte aos cavaleiros de Paracorda. Finalmente foi permitido que eles entrassem para ajudar filha, e os príncipes esperavam que chegassem a tempo. Sua preocupação foi interrompida pelo retorno de Grace, que trouxe uma gema que permitiu à filha reunir mana das 4 irmãs. Eles agiram rápido enquanto a nova santa iniciava o ritual para expandir o feitiço de purificação pelo continente. Revela-se que ela só conseguiu cobrir o lado oeste do continente porque o mana estava mais alterado do que o antecipado. Em outras palavras, Yartonia estava perdida porque a barreira não os alcançou pela primeira vez. Filha não apareceu e não sabia o que fazer, queria ir salvar a Mia. Grace podia manter a barreira à distância, pois seus poderes estavam conectados, mas proibiram sua ida para não arriscá-la. Se algo lhe acontecesse, o grande círculo de purificação se romperia e todos cairiam instantaneamente sob o controle do reino demoníaco. Ela já sabia, mas após a insistência de Oswald declarou que queria salvar Mia. O segundo príncipe disse que a acompanharia. Rei Reichar não queria perder seu irmão, mas o casal lhe assegurou que voltariam. Filia queria erguer uma plataforma em um ponto alto para expandir o círculo de purificação. Enquanto isso, a força de combate de Gretônia lutava contra as hordas de monstros e finalmente eles atravessaram a barreira. Mia já se detestava por não ter conseguido ver o sofrimento de filha, então estava disposta a se punir. Lutando na posição mais perigosa, ela ficou sem magia e usou sua energia vital como fonte para eliminar uma onda de monstros. Pierre reuniu seus homens para ir proteger Mia e seu reino. Ela desmaiou justamente quando o cavaleiro preparou o ataque e Mia ouviu um chamado fraco de filha, bem quando perdeu a consciência. O pilar que ela ergueu expandiu o círculo onde a luta acontecia. A nova santa expulsou os demônios que se aproximavam de sua prima, começou a curá-la imediatamente e sentiu-se aliviada. Quando ela acordou, Mia pediu desculpas por não perceber antes o quanto era maltratada, e Filha agradeceu por sua raiva. Em seu nome, chamou Mia de verdadeira santa por salvar o reino. Durante esse intervalo, Julius escapou e foi para o fundo da igreja principal. O tolo entrou na câmara onde estava selado o anel em que Zódios havia sido aprisionado. Ele se recusou a deixar as coisas terminarem assim, então colocou o anel, para obter mais poder. Ele foi cercado por sombras, e ao amanhecer, o grupo avisou o rei sobre sua vitória. Mia. Ele zombou da prima por achar um amor enquanto andava com o segundo príncipe. Ao chegarem ao palácio, perceberam algo estranho. Então eles correram para a sala do trono apenas para encontrar o rei e o príncipe herdeiro caídos no chão. Julius estava sentado no trono enquanto dava as boas-vindas à filha. De maneira condescendente, Mia se agarrou a Ferran enquanto ele lhes dizia para correrem, porque seu irmão mais novo idiota havia invocado um poder sombrio. Filia soube que Asmodeus havia possuído o corpo de Julius só pela maneira como ele falava. O arquidemônio fez isso para que fosse mais conveniente que o amor entre ele e filha prosperasse. Ele se virou para Mamon e o chamou de vergonha para os da sua espécie por ter se tornado familiar de uma exorcista como Asmódio.
Ele pretendia eliminar todos do grupo para que ele e seu amor platônico pudessem passar um tempo a sós. Ele invocou uma gangue de demônios de classe baixa, que a nova santa eliminou rapidamente, mas surgiram do reino demoníaco, o que levou os outros a entrarem em ação. Os participantes estavam animados para testar as armas antidemônio que Filia desenvolveu para eles, e elas se mostraram eficazes ao destruir os monstros. Oswald também mostrou suas habilidades com a alabarda que Filia fez para ele. Hilda também entrou na luta, o que fez com que Asmódio liberasse um feitiço poderoso. As 3 santas presentes ergueram um escudo sagrado para proteger a todos da explosão, mas o castelo sofreu danos graves. Os humanos ficaram desconcertados com o poder destrutivo do arquidemônio, e ele nem sequer havia sido totalmente revivido. Ainda assim, ficou claro para o grupo que aquela seria sua única chance de derrotá-lo. Quando Asmódio decidiu tentar tomar Mia como Heden com sua mão sombria, Hilda colocou seu corpo em risco e foi capturada em seu lugar por Asmódio. Ele podia ver memórias de qualquer humano que tocasse. Será que descobriu o segredo que ela escondia de Filia? O cara se tornou terapeuta familiar e contou para Filia que Hilda era sua mãe e que Mia já sabia disso há algum tempo. A nova santa ficou surpresa com a revelação e Hilda não se achava digna de ser chamada de mãe, dizendo para Filia que a abandonasse. Filia se recusou a fazer isso e se entregou ao arquidemônio antes que ele a alcançasse. Mammon aproveitou essa oportunidade para libertar Hilda. Quando Asmódio ficou irritado e avançou para acabar com a exorcista, Filia usou seu corpo como escudo. O arquidemônio declarou que tinha um corpo preparado que era mais adequado para abrigar a alma de Fianna. Desapareceu para uma dimensão diferente, enquanto a garota estava chateada consigo mesma. Por não ser forte o suficiente para detê-lo, Oswald soltou um grito que foi sentido por todo o lugar. Eles rapidamente se recompuseram quando a garota revelou que podia descobrir para onde eles tinham ido. Era um espaço chamado Limbo, que existia entre a superfície e o reino demoníaco. O plano deles era usar a alma de Filia para ressuscitar Fianna. Enquanto isso, a nova santa fez com que Asmódio segurasse sua mão, fingindo estar com dor. Ela transferiu parte de sua energia mágica para ele, alterando a energia existente ali. Ele caiu de joelhos enquanto seu corpo hospedeiro se deformava. Filia se curou e tentou acabar com ele, mas ele escapou de volta, na superfície. É revelado que Mammon pode acessar o Limbo, mas só pode levar 2 pessoas além dele mesmo. S.A. ocupou um dos lugares, então os demais discutiram entre si quem deveria ir. A discussão deles foi interrompida quando Filia se comunicou com eles através da pulseira que fez para Lena. Ela adicionou essa função para momentos como este. Ela disse que estava bem, mas não tinha certeza se voltaria porque ia derrotar Asmódios antes que ele pudesse obter todo o seu poder. Ela se despediu de todos pela última vez. Oswald não podia deixá-la enfrentar a ameaça sozinha. Sua determinação em seguir Osa comoveu o grupo, que então permitiu que ele fosse. O trio pulou para o Limbo, enquanto os outros cuidavam dos demônios secundários durante esse intervalo. Asmódios deixou o corpo de Julius após reunir poder suficiente para reviver por completo. Ele mostrou para Filia sua boneca perfeita de Fianna e declarou que tudo o que precisava era da alma dela. Ele ameaçou machucar o corpo de Julius se ela não se rendesse, então ela se submeteu para salvar o príncipe imundo. O arquidemônio não quis arriscar nada, então a imobilizou. Oswald desceu e cortou a mão de Asmódios. Antes que ele tomasse a alma de Filia, ela tinha certeza de que o abençoado estava lá, por isso mantinha a esperança. O príncipe segurou Filia e disse que não a deixaria ir, pedindo desculpas por chegar tarde. O arquidemônio regenerou sua mão e ficou furioso, bloqueou todos os seus ataques e lançou longe os combatentes da linha de frente. Filia tentou deter seu ataque seguinte, mas sua barreira não era forte o suficiente, o que fez com que os outros sofressem danos graves. Ela caiu no chão em choque e Asmódios começou a chutá-la. Tudo o que ela queria era proteger tudo o que lhe era querido. Finalmente, Diana ouviu a súplica de Filia e deu seu poder à nova santa. Quando Asmódio começou a se emocionar ao ver a energia de sua amada, a antiga santa falou através de Filia. Ela repreendeu o arquidemônio por tentar ferir o mundo e curou seus companheiros. Ouvi-la só fez com que o arquidemônio quisesse recuperá-la ainda mais rápido, então preparou outro feitiço enorme. Filia o atordoou com um ataque e invocou Nordia. Esta era a espada que selou Asmódios há 4 séculos. O Simplório começou a implorar para que ela não fizesse isso e expressou seu amor por Fianna. Filia disse que ela não era Fianna e o cortou com a espada. O arquidemônio repetia seu amor por Fianna como um disco riscado. Enquanto desaparecia, Fianna agradeceu a Filia por salvar o mundo. Enquanto seu corpo falso também desaparecia, Julius recuperou a consciência e Mammon o levou de volta para a prisão. Enquanto isso, Filia voltou à superfície nos braços do príncipe, todos ficaram felizes em vê-la sã e salva. A reconstrução do palácio começou. Pouco depois, as coisas voltaram ao normal.
Um dia, Hilda recebeu a visita de filha, depois que Mia a colocou a par do drama familiar. Hilda pediu desculpas por não ter contado antes e se sentia péssima por toda a situação. Ela ficou atônita quando filha disse que sim, ela havia mostrado o amor de uma mãe. Tudo o que ela aprendeu com Hilda a tornou quem é hoje. Chegou a chamá-la de mãe pela primeira vez. Depois quis saber quem era seu pai. Hilda respondeu todas as suas perguntas. E filha supôs que seu talento para a magia de cura vinha de seu pai, já que ele era curandeiro. Mais tarde, as mulheres jantaram juntas para fortalecer seu vínculo. O tempo de filha em Hiertonia chegou ao fim e ela não tinha intenção de visitar seu tio e sua tia na prisão. Ela estava pronta para voltar para Paracorda. Essa garota partiu sem se despedir, certa de que voltariam a se encontrar. Mia e Fernand tiveram um momento juntos. Ele agradeceu por lhe dar coragem para se reerguer e a chamou de incrível. Filha estava de volta em seu novo lar e foi visitar o túmulo de Elizabeth, onde encontrou Richard. Ela pediu desculpas pela forma como saiu, pois não era típico de uma santa. Ele entendeu e disse para não se desculpar. Passou-se um mês e todas as mulheres se reuniram na cúpula das santas. Mia sentia ciúmes porque Grace tentava se aproximar muito de filha. Elas brigaram por essa garota que lembrava um pouco Mia. O vestido azul que ela comprou para sua prima, Filia, foi usado. No encontro com Oswald, Leonardo ficou feliz ao ver Filia agindo conforme sua idade, pela primeira vez. Mais tarde, o príncipe foi buscá-la e ficou ainda mais surpreso com sua beleza do que da primeira vez que a viu. Enquanto jantavam, ele confessou seu amor e Filia começou a chorar de alegria. Finalmente, ele sorriu ao perceber que ela também sentiu o mesmo e que havia encontrado a felicidade para dar um bom desfecho a essa história. Um anime bastante subestimado, na verdade eu o encontrei bem nos cantos mais escondidos, mas justamente por isso sinto que é uma joia que vocês podem aproveitar. Espero que tenham gostado do resumo. Assistam ao anime completo para não perder detalhes. Vale a pena. Não é a melhor animação, mas cumpre seu papel. Então, se quiserem ver mais resumos de anime como este, uma meta de 2.500 curtidas e vocês terão imediatamente aqui neste canal. Da minha parte é só isso, espero que tenham gostado muito deste vídeo e como disse meu pai, abandono vocês.